cidade de portões e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo para a batalha, para que descessem a Keila e cercassem Davi e os seus homens. Quando Davi soube que Saul maquinava o mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar: traga aqui a estola sacerdotal. Então Davi orou: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul, de fato, procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Será que os moradores de Keila me entregarão nas mãos dele? Será que Saul virá mesmo que o teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, revela isto ao teu servo. E o Senhor lhe disse: ele virá. Então Davi perguntou: e será que os moradores de Keila me entregarão juntamente com os meus servos nas mãos de Saul? O Senhor respondeu: entregarão. Então Davi e os seus homens, que eram uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. Quando foi anunciado a Saul que Davi tinha fugido de Keila, deixou de persegui-lo. Davi permaneceu no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Até aqui, vamos orar. Senhor, esta é a Tua palavra, uma história, Senhor Deus, que o Senhor deixou registrado nas Tuas Escrituras, para que aprendêssemos, Senhor Deus, com o Teu servo, um homem que foi reconhecido, um homem segundo o coração do Senhor, para que possamos, ó Deus, aprender e aplicar em nossas vidas. Desejamos, Senhor Deus, ser semelhantes a Jesus Cristo e vivemos, Senhor Deus, desta forma, Pai. Por isso, nos ensina, Senhor Deus, a ser como Jesus. Nos ensina, Senhor Deus, a ter as mesmas posturas e atitudes, Senhor Deus, que Davi teve neste momento, ó Pai. Que possamos Te servir de todo o nosso coração, que possamos fazer o melhor ao Senhor. Pai, eu sou apenas um homem, e eu sei que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por isso pedimos para que o Espírito Santo do Senhor venha falar ao coração de cada um que aqui se encontra, que não veio o Senhor Deus buscar palavras de homens, mas veio buscar a Tua presença, a Tua face. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós estamos... Qual que é o tema do nosso ano? É tempo de buscar ao Senhor. Amém? Então, nessa nossa busca por Deus, nós precisamos entender qual que é o propósito dessa busca. Por que nós estamos buscando? Nós estamos buscando por buscar? Nós estamos usando esse tema porque é um tema bonito? Não. Nós queremos buscar o Senhor porque eu acredito que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós somos transformados à imagem do Senhor. Eu entendo que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vou conhecendo a Ele, e assim eu tenho a oportunidade e a possibilidade de deixar Deus me transformar para que eu seja igual a Ele. Amém? A missão da Igreja do Nazareno é fazer discípulos semelhantes a Cristo nas nações. Ou seja, nós temos que fazer discípulos de qualquer forma? Não, a semelhança de Cristo. Nós estamos aqui, a igreja aberta, estamos aqui trabalhando, pregando a palavra de Deus, para que eu e você sejamos transformados e sejamos a semelhança de Cristo. Amém? E que quando nós queremos ser a semelhança de Cristo, o que nós queremos dizer? Nós queremos dizer que nós queremos pensar como Jesus pensa, falar como Jesus fala, fazer o que Jesus faz. Amém? E o que Jesus ele fazia? O que a palavra de Deus diz sobre Jesus? Ela vai falar assim, que como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida a resgate de muitos. Ou seja, nós venhamos aprender aqui uma característica do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós não viemos aqui, não estamos aqui para ser servido, mas para servir. Você imagina, se Jesus, o Senhor, o Mestre, o autor e consumador da nossa fé, Ele desceu do seu trono de glória, veio aqui, se humilhou, se esvaziou e veio para servir, veio para lavar os pés dos discípulos, veio para nos dar o exemplo, quem dirá a nós. Amém? Nós precisamos trabalhar o caráter da igreja. Nós precisamos mudar aquela mentalidade de crentes que vão na igreja para assistir o culto, crentes que vão como consumidores e não como contribuintes.
Não digo contribuinte na ênfase de ofertar, não digo só nessa questão, mas principalmente contribuir com a sua vida, no serviço, com os dons do Senhor. Apesar que tem gente que acha que deve terceirizar, né? Eu contribuo com o meu dízimo e minha oferta, né? Então os outros trabalham, eu pago, vocês fazem. Nós precisamos mudar essa mentalidade, nós precisamos mudar e precisamos entender, nós fomos chamados por Deus, fomos escolhidos por Deus, para que possamos ser a semelhança dEle e possamos servir o nosso próximo. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. E nesse texto que nós lemos aqui, é um texto muito rico, que a gente pode tirar muitas lições. Só para a gente sintonizar, né, a história um pouco de Davi, a gente sabe que Davi ele foi ungido a rei logo na sua adolescência, para a sua juventude. Não foi proclamado como rei, ele foi só ungido. E a partir daí foi acontecendo várias coisas na vida de Davi. Não foi fácil. Davi começa a enfrentar várias barreiras, várias lutas. E ele, o primeiro inimigo que ele tem na sua frente é só um gigante, Golias. A gente viu o vídeo aqui. E a partir daí Davi começa a receber um pouco mais de notoriedade. Davi começa a se aproximar agora do rei Saul, começa a se tornar o chefe da guarda do exército de Saul, e o povo começa agora de certa forma, a aclamar a Davi. Eles falam assim que Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Eles começam a cada vez mais engrandecer a Davi, e infelizmente o inimigo coloca uma inveja no coração de Saul, que a gente sabe que devido a Saul ter desobedecido a Deus, devido a Saul ter pecado contra Deus, Deus o rejeitou. E a partir daí começa uma perseguição implacável do rei Saul, que ele coloca todo o seu exército para matar a Davi. Um homem que arriscou sua vida, né, para salvar o povo de Israel, que é Davi, agora está sendo perseguido como se fosse um criminoso. E Davi ele foge para o deserto, ele se esconde numa caverna de Adulão, e ali começa-se a chegar alguns homens que estavam com o espírito abatido, alguns homens que eram endividados, alguns homens que eram desprezados. Eles chegam até Davi e formam como se fosse um exército de Davi, como soldados do próprio Davi. E quando Davi ele estava nesta caverna, estava com esses homens, chega-se a notícia de que os filisteus atacaram a cidade de Keila. Eles foram lá e roubaram a cidade de Keila. E quando Davi ele soube disso, Davi, o que ele faz? Ele se coloca à disposição de Deus. Então, o tema da mensagem de hoje, como eu falei, é como servir a Deus. A primeira lição que a gente vai aprender aqui, a gente vai ter com Davi. Porque Davi, no primeiro momento que ele fica sabendo dessa situação da cidade de Keila, o que Davi ele fala? Ele se coloca à disposição de Deus. Ele coloca à disposição do Senhor. Senhor, o Senhor quer que eu vá? No versículo 1 ele diz o seguinte: disseram a Davi que os filisteus tinham atacado a cidade de Keila e estavam roubando o trigo que havia sido colhido recentemente. Então Davi, ele vai e fala: Senhor, qual é a tua vontade? O Senhor quer que eu vá lá? Quer que eu faça isso? Davi, ele toma uma iniciativa. E a primeira lição que a gente tem, querido, se você quer ser a semelhança de Cristo e servir ao Senhor, a primeira coisa que você precisa colocar é se colocar à disposição do Senhor. Você precisa entender que foi pago um alto preço pela sua vida, e você foi comprado pelo sangue precioso de Jesus, e agora você é dele. Que se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, ao Senhor, você se colocou debaixo dele, você se colocou à disposição dele. Então a gente não tem que se colocar à disposição de Jesus somente com palavras, nós temos que falar: Senhor Jesus, eis-me aqui verdadeiramente. Amém, queridos? E Davi, quando que ele faz isso? Quando ele fica sabendo que há uma necessidade. Se ele não soubesse que Keila estava sendo assaltado, ele não ia fazer nada, mas a partir do momento que ele sabe que há uma necessidade, Davi se coloca à disposição. Da mesma forma que na igreja a gente sempre fala, a gente tem necessidade, é o que não falta. A área para se trabalhar para o Senhor é o que não falta. A gente construiu um berçário, é um diferencial da nossa igreja.
tem um berçário próprio para os bebês, né? Para que os pais possam cultuar o Senhor livremente. Mas qual que é uma necessidade nossa? Não temos uma pessoa para cuidar dos bebês. Então aí os pais são obrigados a ficar lá e não dá nada. Nós precisamos de pessoas para ajudar com as crianças, com os jovens, com os adolescentes. Nós precisamos dos irmãos para ajudar na mesa de som, para ajudar em várias áreas. Há necessidades. Eu coloquei aqui, se você quiser saber das necessidades, eu fiz questão de fazer uma relação dos ministérios que a igreja tem, ou que deseja ter e que falta pessoas. Está aqui no nosso mural, do lado para você quando for beber água. Quando se tem uma necessidade, você sabe de uma necessidade. Se você é a semelhança de Cristo, você deve se colocar à disposição. Não só quando há necessidade, mas também quando você vê uma oportunidade. Porque o povo de Keila não é o povo de Davi. Davi não tinha nada a ver com o povo de Keila. Mas Davi viu uma oportunidade de ajudar aquele povo. Ele viu uma oportunidade de ser um canal de bênção para aquele povo. Então nós precisamos não só, eu só vou ajudar se alguém pedir para eu ajudar. Eu só vou ajudar se alguém vier aqui falar comigo. Tal. Não, se eu vejo uma oportunidade de servir a Deus, de ajudar o meu próximo, eu tenho que me prontificar e ajudar. Por exemplo, Davi, depois que ele foi coroado, ele estava no seu palácio, ele busca a Arca da Aliança, tudo, ele está no seu palácio e ele para e olha assim, espera aí, eu, um simples homem, sou rei, mas eu sou um simples homem, moro num palácio, e a Arca da Aliança está ali numa tenda, e ele se dispõe a construir o templo para o Senhor. Veja que Davi, ele vê uma oportunidade de fazer algo a mais, e eu tenho certeza que Deus, ele deu dons e talentos a cada um aqui, porque isso é bíblico, é a palavra de Deus, e o que nós precisamos fazer? Esperar que alguém vá lá, olha, pode me ajudar aqui? Pode fazer isso? Não, Senhor, eu me coloco à tua disposição. Às vezes você está vendo aqui, e você sabe, por exemplo, fazer comida, fazer um prato, e você pode falar assim, olha, eu me coloco à disposição para ensinar as irmãs a cozinhar, fazer tal prato. Olha, eu me coloco à disposição lá no projeto dos ribeirinhos a ensinar tal coisa para as pessoas. Olha, esses dias o Francioli chegou aqui, esposo da Ana Paula, professor universitário, e ele falou assim, pastor, vocês têm alguma dificuldade em aprender sobre fazer projeto? Eu falei, com certeza. E ele falou, olha, eu me coloco à disposição, essa é uma das minhas formações, tem mestrado, tudo. Então ele se colocou à disposição, ninguém foi lá pedir para ele, mas ele colocou, olha, eu posso ajudar. Amém, irmãos? Nós precisamos ter iniciativa de querer ajudar, sem que as pessoas venham pedir. Se você parar para pensar, isso não era algo assim pontual, não foi algo casual na vida de Davi, essa era a atitude de Davi. Quando ele venceu Golias, nesse episódio, o que acontece? Davi, ele foi alimentar, foi levar comida para os seus irmãos, que estavam na guerra, ele ouve os insultos de Golias, ninguém pede para Davi fazer nada. O que Davi viu? Uma oportunidade, uma necessidade do povo ali, e uma oportunidade. Senhor, eu me coloco à tua disposição. Você vem com pedra, você vem com espada, mas eu vou contra o nome do Senhor. E ele se colocou à disposição, queridos, porque ele acreditava não na sua capacidade, ele acreditava no poder do Senhor. Amém? Davi se coloca à disposição. Davi, depois que ele foi coroado também, que ele está tudo numa boa, Davi, ele vê o seguinte, existe alguém da família de Saul que está vivo? E ficam sabendo que tem Mefibosete. Ele fala assim, eu quero ajudar essa pessoa. Mesmo que Saul perseguiu e tentou matá-lo, ele fala, não, eu quero usar de benevolência, traga Mefibosete. E Mefibosete começou a partir daí comer na mesa do rei. Ou seja, Davi, ele teve iniciativa, ele se colocou à disposição do Senhor para servir. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Após da gente ver uma necessidade, ou ver uma oportunidade de servir ao Senhor, qual que é o próximo passo? No versículo 2, ele vai dizer o seguinte, então Davi consultou o Senhor dizendo, devo partir e batalhar com esses filisteus? Ao que o Senhor lhe respondeu prontamente, vai, ataca os filisteus e salva a cidade de Keila. Ou seja, a segunda lição que a gente aprende é consultar ao Senhor. Mas pastor, se eu vejo uma oportunidade de ajudar,
Eu devo consultar o Senhor? Sim. Com certeza, em toda e qualquer circunstância, nós temos que buscar a direção e a vontade de Deus. Davi, ele não foi se comprometendo, falou, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, conte comigo e eu vou tal. Não, Davi não foi precipitado. Davi, ele buscou a vontade de Deus, porque Davi, ele entendeu que Deus era o Senhor da vida dele. Não era ele que dirigia mais a vida dele, era como Paulo, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Ou seja, ele não vivia mais para si mesmo, mas ele vivia de acordo com a vontade de Deus. Nós temos que sempre perguntar para Deus, Deus, o Senhor quer que eu ajude? Como que o Senhor quer que eu faça? Alguém aqui tem algum problema que precisa da ajuda de Deus? Tem alguma necessidade que precisa da ajuda de Deus? Nossa, pouca gente, que bom, né? Tem mais pessoas que precisam de Deus? Eu também preciso, eu dependo de Deus, totalmente de Deus. E quando eu preciso de Deus, por que Deus, ele sabe da nossa necessidade, por que Deus não resolve todos os nossos problemas de uma vez só? Porque ele sabe a hora, o jeito certo de operar. Por isso que nós temos que perguntar para Deus, Deus, eu devo ajudar aquela pessoa ou não? Antes da gente começar com o trabalho na igreja aqui, nesse templo, nós tínhamos trabalho na nossa casa, nós fazíamos evangelismo na APA, na Fazendinha, uma região da APA, na Fazendinha, um povo que morava na ponte, e aí nós fazíamos evangelismo lá. E um dia recebemos uma visita de um casal lá de São Paulo, amigos nossos, e nós levamos eles para conhecer o lugar. E quando ele viu a realidade de vida daquelas pessoas, ele tirou do bolso R$180 e deu para aquela pessoa. A partir daquele momento, a gente não conseguiu mais desenvolver um trabalho lá. Por quê? Porque a pessoa que antes estava recebendo a palavra de Cristo, quando ela recebeu todo esse dinheiro de mão beijada, ela falou assim, opa, eu quero esse pessoal aqui, porque eles vão me dar dinheiro. E no próximo encontro que nós fizemos, foi batata. Fez quase que uma fila de pessoas pedindo dinheiro para a gente. Queria gás, queria isso, queria aquilo. Por quê? Porque começou a ver a gente como pessoas, olha, eles têm dinheiro, eles podem nos abençoar, podem nos ajudar. E quem que não quer dinheiro hoje aqui? Então, queridos, ajudar é uma coisa muito boa, mas nós precisamos da direção do Senhor. As meninas que foram conosco, a Ana Cláudia, a Adriele, que foram conosco fazer o trabalho lá em Afuá, com os ribeirinhos, a primeira instrução que eles receberam, quando você vê a situação deles, não prometa nada, que você vai ajudar com dinheiro, com cesta básica, que você vai dar um tratamento para o filho, porque não é esse o método, não é essa a forma, nós precisamos agir direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo, diz amém. Então, nós temos que se colocar à disposição do Senhor, e quando detectarmos que há uma necessidade ou uma oportunidade de ajudar a Deus, nós temos que consultar ao Senhor, amém? Mas o que normalmente bloqueia a pessoa de realmente servir a Deus? Olha o versículo 3. Entretanto, os homens de Davi lhe confessaram, se aqui em Judá já estamos sentindo medo, quanto mais ao nos aproximarmos da cidade de Keila e ficarmos diante do exército dos filisteus. Ou seja, o que nos bloqueia nesse momento? Desculpa, aqui está buscar a Deus e aqui é o medo. E é normal, porque a gente é ser humano. É normal a gente ficar receoso. Se eu for servir a Deus, o que vão pensar de mim? E se eu falhar? E se eu fracassar? E se eu não der conta? E se eu me expor? Isso é normal. Gente, até hoje, se você pegar minha mão aqui, vai estar gelada. Eu fico receoso. Eu estou pregando, principalmente quando a gente vai servir a Deus, porque a gente sabe que eu não posso falar qualquer coisa. Eu estou aqui falando da palavra de Deus. Uma palavra que eu possa dar errado aqui pode influenciar uma pessoa para ir para o inferno. Então eu sei que às vezes a pessoa ela quer servir, mas ela fala, não, eu não quero me comprometer, o que vão achar de mim, e se eu falhar, mas aí você não pode deixar que o medo te bloqueie. Quando acontece isso, o que nós temos que fazer? Versículo 4, olha só, lembra que no versículo 2, o que Davi fez? Ele consultou ao Senhor, o Senhor falou assim, vai lá, e eu vou dar a vitória para vocês. Aí os exércitos falou, olha, mas se a gente já tem medo, dos exércitos de Saul, imagina contra os filisteus, tal.
Mas aí o que Davi fez? Como que ele vence esse medo? Olha o versículo 4. Davi então voltou a consultar o Senhor e lhe assegurou: levante-se, desce a Keila, porque eu entreguei os filisteus nas tuas mãos. Então, como que a gente vence esse medo? De novo, consultando ao Senhor. Se você se sente receoso, será que eu devo me comprometer? Ai, Senhor Deus, será que essa é a tua vontade? Ah, Senhor, será que eu vou fracassar? E eu confesso a vocês, que quando eu estava para vir para cá, para Macapá, para abrir esse trabalho pioneiro, eu falei para o pastor que estava me discipulando, eu falei: pastor, eu tenho medo de fracassar. E ele falou assim: se você for na sua força, ou querendo, colocando números, pensando que vai ser assim, você vai fracassar. Mas se você for direcionado pelo Espírito Santo, é certo que Ele dá vitória. Porque o nosso Senhor, Ele não faz planos, e nada pode frustrar os planos do Senhor. Amém, queridos? Então, se o Senhor te chama para fazer alguma coisa, querido, vai sem medo. Vai sem medo, porque é Deus quem nos dá a vitória. Amém, queridos? É Deus quem nos dá a vitória. Glória a Deus por isso. Depois que Davi ele consulta ao Senhor, o que ele faz? E eu vou usar algumas imagens aqui para você me ajudar a interpretar. O que significa essa imagem aqui? Arregaçar as mangas. Então, e essa aqui? Colocar a mão na massa. Depois que Davi consulta ao Senhor, o que ele faz? Ele arregaça a manga e coloca a mão na massa. Qual que é a quarta lição que a gente aprende aqui? Que nós temos que tomar atitude e servir. Aqui no versículo 5 ele diz assim: então, depois de ter orado, né? Então Davi e os seus homens foram a Keila, combateram os filisteus, mataram muito deles e se apoderaram dos seus rebanhos, impondo-lhes total derrota e libertando a população daquela cidade. Ou seja, Davi não ficou lá 2 anos orando: Senhor, qual é a tua vontade? Devo fazer isso ou não? Né? Eu lembro num culto de missões que eu tive lá em Campinas, veio um pastor, que ele é dos Atletas de Cristo, e ele falou o seguinte: tem muita gente que ora para Deus o seguinte, né? Muitos missionários: Senhor, mostra qual é a tua vontade, Senhor Deus, mostra, e está aqui, ó, tampando os olhos, não quer ver, não quer saber, só ora por orar, só fala por falar. Senhor Deus, eu quero te servir, Senhor, mas tem um monte de necessidade e a pessoa está lá. Ou seja, nós temos que consultar a Deus, sim, mas até a imagem que eu coloquei, consultando ao Senhor, eu coloquei uma Bíblia embaixo, porque nós temos que consultar de acordo com a vontade de Deus, não é só perguntar. Então você deve ler, qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que a gente sirva, a vontade de Deus é que a gente ajude o próximo, a vontade de Deus é que a gente faça parte de um corpo e que a gente coloque a mão na massa, amém? Então não devemos ficar ali, porque tem oportunidades ou necessidades que são pontuais. Tem coisas que aparecem, se a gente não for, não vai surgir, não vai acontecer. A igreja não vai andar, a igreja não vai caminhar. A igreja, a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça desse corpo. E ele vai dizer que nós, como corpo, nós somos membros totalmente ligados a este corpo. E o que acontece quando um membro, quem é membro do corpo de Cristo, levanta a mão. Quando um membro não faz a sua função, não cumpre com a sua função, a Bíblia, como a gente fala de corpo, cada membro do nosso corpo tem uma função específica. Se um membro do nosso corpo para, o que acontece? Ele vai limitar todo o corpo. Sábado era para a gente ter um culto infantil lindo, maravilhoso, mas por falta de pessoas para ajudar a Edilene, que é a líder, a gente teve que cancelar, porque senão ela ia ter que ficar sozinha, cuidando de um monte de criança. Isso é impossível. Quando o corpo não se coloca à disposição, quando um membro não se coloca à disposição, o que acontece? Ele vai sobrecarregar os demais membros. Domingo passado eu estava tocando o teclado aqui, e a Ana falou assim: pastor, meu microfone está muito alto. E eu falei assim: poxa, só eu que poderia mexer na mesa, que nós não tínhamos pessoas para mexer na mesa. E eu falei: agora estou tocando, não tenho o que fazer. A gente fica sobrecarregado. Tem pessoa que tem que fazer várias coisas, porque alguns não se comprometem, porque alguns não se colocam à disposição.
Então nós precisamos entender, nós precisamos mudar essa mentalidade, para que o corpo do Senhor Jesus Cristo seja sadio e cumpra com o propósito aqui nessa terra. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. A quarta lição que a gente vai aprender vai ser através desse vídeo. Colocou o cabo aí, Pedro? O áudio? Vai ser através desse vídeo. Creio que você já deve ter visto. Colocou o cabo? Volta. Tudo certo? Vamos lá. Ixi, foi demais, espera aí. É expectativa, né? A gente vai, calma aí. Vai estar ligado no canal 8 aí, viu, Pedro? Canal 8, como auxiliar. O cabo está no meu notebook? Tá? Enfim, depois eu passo esse vídeo para vocês. Creio que vocês já viram esse vídeo. Mas esse vídeo vai contar a história do Paulo Henrique. E quem é esse Paulo Henrique? Ele é um homem deficiente. Conseguiu? Aleluia. Então vou voltar aqui de novo. No mundo tereis aflição, certo? Então não tem como eu dizer para você que é fácil. Porque se o próprio mestre, se o Messias que nasceu perfeito, tanto em sua forma física quanto em seu caráter, sofre aflição, que dirá eu que sou falho? Paulo Henrique Nascimento Pereira. Eu tenho 24 anos. Daqui de Coronel Fabriciano. A vida é aflita, o mundo é assim. Mas ele também fala, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Por isso eu venho trabalhar todo dia a gente vence uma vez. É muito fácil você dizer que a vida é injusta com você e dizer que Deus Todo-Poderoso tem que fazer a seu favor, uma vez que você se deita e espera a recompensa de Deus cair no seu colo. Mas se você parar para pensar, nenhum dos homens de Deus tiveram sua recompensa no colo. Abraão teve que largar sua família, Moisés teve que atravessar o deserto, Jesus, poxa, foi crucificado, né? Então, se você quer uma recompensa de Deus, faça seu esforço. Deus não vai te recompensar por ser uma pessoa à toa, entendeu? A palavra diz que o trabalho dignifica o homem. Vamos ser dignos, trabalhar. Nessa mesma esquina da Caixa, do Bradesco. Se quiser vir cá comprar uma balinha, pode vir. Se quiser conversar do amor de Deus, pode vir 2 vezes. A gente está sempre por aqui. Beijão. Glória a Deus, né? Que exemplo de vida. Ele tem um canal no YouTube, onde ele leva a palavra do Senhor. Qual que é a quarta lição que a gente aprende aqui? Que nós devemos servir a Deus mesmo com problemas. Não sei se vocês se lembram, mas Davi, por que Davi estava numa caverna? Porque ele estava sendo perseguido. Injustamente, Davi não tinha feito nada de errado. Saul teve inveja de Davi, e Saul começa a perseguir Davi. Saul coloca todo o seu exército para matar Davi. O que nós aprendemos, querido? Davi, ele tinha um monte de problema, estava enfrentando um monte de problema. Teve que deixar os seus pais lá em Moabe para que eles não morressem. Davi sofreu demais, mas mesmo assim, mesmo cheio de problemas, Davi não deixou que os seus problemas parassem dele de servir a Deus. Nós precisamos entender que, infelizmente, o que acontece muito?
A pessoa, ela vem, se coloca à disposição, começa a servir a Deus, mas se alguma coisa na sua vida dá errado, se algum problema aparece na sua vida, a primeira coisa que ela faz, opa, olha, vou ter que parar de servir aqui nesse ministério, vou ter que dar uma pausa, porque eu estou com certos problemas na minha vida. A gente precisa entender que o nosso relacionamento com Deus é igual a um casamento. Você imagina aqui um casal, que a mulher fala o seguinte, olha, nós estamos passando por crise financeira, então não vou limpar mais a casa. Imagina um casal falando assim, o marido fala o seguinte, olha, eu estou triste hoje, não vou trabalhar mais. O que seria desse casamento? Vamos pensar no mercado de trabalho, como que seria no mercado de trabalho, quando você, por exemplo, você está triste, você vai trabalhar, sim ou não? Quando você está triste, você vai trabalhar, sim ou não? Quando você está com problema no seu casamento, você vai trabalhar, sim ou não? Se seu líder, seu chefe, cobra muito você continua trabalhando, sim ou não? Sim. Se um colega seu é ríspido, ou que trai você, puxa seu tapete, se ele cobra você continua, vai trabalhar, sim ou não? Sim. E por que para o Senhor, se alguma coisa nos desagradar, a gente sai da igreja, ou a gente sai do ministério, e a gente para? Querido, a gente precisa parar para pensar, e saber que não podemos subestimar o nosso inimigo. Porque se o inimigo, ele olha para você, e ele fala o seguinte, você está com um problema, eu vou colocar um problema na vida dele. Se ele parar e ver que Deus, por exemplo, se o inimigo vê que você tem um grande potencial nas mãos de Deus, você serve e as coisas acontecem. Se ele colocar um problema na sua vida, e você parar, o que você acha que vai acontecer na sua vida? Ele vai dar sempre problema para você, porque ele sabe que esse problema faz você parar. Ele sabe que se ele colocar um empecilho, alguma dificuldade, vai fazer com que você pare de glorificar a Deus, pare de servir a Deus, pare de ser bênção para as outras pessoas. Nós precisamos ter esse discernimento espiritual e corrigir isso na nossa vida. Problemas a gente tem e a gente sempre vai ter. Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. Nós precisamos entender, olha, se eu estou bem, eu sirvo a Deus, se eu estou mal, eu sirvo a Deus. Se eu estou feliz, eu sirvo a Deus, mas se eu estou triste, eu continuo servindo a Deus. Nós não podemos deixar com que circunstâncias venham dirigir a nossa vida, venham fazer com que a gente tome decisões de acordo com as circunstâncias. Não, nós temos que tomar as nossas decisões pautadas na vontade de Deus. Se Deus falou para você parar, amém, mas cuidado para você não usar o nome de Deus, não, agora é de Deus, eu sei que é de Deus, a vontade de Deus é que eu faça isso, será? Queridos, uns 2 anos e meio mais ou menos atrás, 3 anos atrás, eu tive uma depressão profunda, e ninguém da igreja ficou sabendo. Meus líderes ficaram sabendo, minha família estava sabendo, eu estava atrás de tratamento, mas eu entendia que isso aqui é a obra do Senhor, foi Ele que me chamou, eu não podia parar. Os irmãos estavam ali, querendo ouvir uma palavra, nós tínhamos um compromisso. Eu não poderia deixar com que os meus problemas viessem limitar o agir de Deus na minha vida e na vida do meu próximo, porque nós temos um chamado. Cada um de nós temos um chamado, e Deus, Ele conta comigo e com você. Amém, irmãos? Amém. Mas aí você fala, pastor, mas existe algum problema que eu deva parar? Existe determinados problemas na minha vida que eu deva parar? Eu falo que existe. Por exemplo, Sansão, ele tinha um grande problema. Sansão, ele teve pecados, quedas, uma vida imoral. Sansão deixou de obedecer a Deus, aquilo que Deus falava para ele não fazer, ele fazia, e mesmo assim, ele continuou servindo a Deus. Ou seja, Sansão, tem gente que para quando deveria continuar. Sansão, ao invés de parar, ele continuou servindo a Deus. Então, qual que é o problema no qual nós devemos parar de servir a Deus? É quando nós temos um problema de caráter, é quando a gente caiu da graça, é quando a gente está ali numa vida de pecado, e nós precisamos saber que se nós caímos, é o momento da gente falar, Senhor, eu quero me consertar, me ajuda, porque servir a Deus, querido, é a base de exemplo, não é a base de habilidade. Se você pegar ali a carta ali em Atos, quando eles vão falar para eles ungir presbíteros, pastores, líderes, eles vão falar ali pelo menos de 16 itens, um deles é habilidade, que ele saiba ensinar. Os outros 15 que eles vão falar,
vão falar que ele seja marido de uma só mulher, que ele não seja dado ao vinho, que ele eduque bem os seus filhos, ou seja, é caráter. O que Deus ele mais espera de você não é a sua habilidade, mas é o seu caráter. Então se o seu caráter está em xeque, se você está numa vida de pecado, eu te aconselho, pare. Eu não tenho costume, e nem vou ter, de ficar olhando no Facebook para querer ver a vida da pessoa, se a pessoa está pecando ou não. Porque Deus não me chamou para ser investigador, para ficar vendo a vida das pessoas. O que não só eu, mas Deus espera? Que quando uma pessoa está em pecado, que ela pare, ela confesse e ela venha se consertar com Deus. Porque nós não podemos falar assim, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Nós temos que ser exemplos para a igreja, exemplos para o próximo. Então, se você caiu na graça, se você está em pecado, isso eu te aconselho, pare, se conserte com Deus e depois você volte. A disciplina na igreja, quando a gente fala de disciplinar, tem muitas pessoas que acham que disciplinar alguém é impor castigo para aquela pessoa, humilhar aquela pessoa. Não, disciplina não é isso. Disciplinar uma pessoa, o que acontece? Para que a pessoa venha servir a Deus, ela tem que ter exemplo. Se ela perdeu o exemplo, ela tem que, o respeito, ela tem que reconquistar isso daí. Então, por isso que às vezes é necessário ela sair de cena, reconquistar o respeito que ela perdeu, e aí sim ela voltar a servir ao Senhor. Amém, irmãos? Estão entendendo? Glória a Deus por isso. A quinta lição que a gente vai ver aqui é o seguinte, eu coloquei vários temas. Sirva com a intenção certa. Quando você for servir a Deus, você tem que sondar o seu coração. Eu já falei numa das pregações aqui que Deus não abençoa decisões, Deus abençoa intenções. Porque você pode tomar decisões que sejam louváveis, decisões que sejam bonitas, mas a intenção do seu coração é uma intenção errada. Então, a primeira intenção que a gente tem que ver aqui é que nós não temos que servir ao Senhor com interesse próprio. Nós não temos que servir a Deus ou servir ao próximo pensando em que as pessoas venham me recompensar por aquilo que eu fiz. A palavra de Deus diz o seguinte: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E é a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quando Davi, ele foi ajudar a cidade de Keila, ele não tinha nada a ver, ele não tinha nenhuma recompensa. A Bíblia não diz que Davi não pegou nenhum despojo para ele, porque os filisteus já estavam saqueando, ele foi ajudar a cidade de Keila. Veja que Davi, ele arriscou a vida dele, arriscou a vida dos seus soldados, por um povo que não era seu, por uma causa que não era sua. Mas ele não fez isso para ter alguma recompensa, não tinha aquela torpe ganância, não tinha aquelas segundas intenções. Então nós precisamos servir a Deus, único e exclusivamente. Nós vamos servir o nosso próximo, mas nós temos que fazer isso não buscando recompensa. Você está me devendo uma. Depois eu vou precisar de um favor. Não, querido, nós temos que servir a Deus. Amém? Quem entendeu de aqui diz amém. Glória a Deus. A segunda questão de que a gente não deve servir de intenção errada não sirva com a intenção de que por fazer o que é certo, seus problemas irão acabar. Se você for servir a Deus, pensando o seguinte, eu vou servir, porque daí, Deus vai se agradar de mim e os meus problemas vão acabar. Se você for fazer isso com essa intenção, meu irmão, você vai se decepcionar, você vai se frustrar. Olha o que acontece com Davi. Davi, ele vai, fica sabendo do problema na cidade de Keila, Davi, ele se arrisca, ele se coloca os seus soldados, arrisca, ele salva a cidade de Keila, e aí o que acontece? Saul fica sabendo que Davi está na cidade de Keila. A cidade de Keila é uma cidade toda murada, toda fechada. Então Saul fala o quê? Olha só, Deus entregou Davi nas minhas mãos. Eu vou lá, vou cercar a cidade, Davi não tem para onde fugir, vou pressionar a cidade de Keila, eles vão entregar Davi e eu mato Davi. E Davi, sabendo disso, ficou sabendo disso, o que Davi fez? Pegou a estola sacerdotal e consultou o Senhor. Senhor, eu fiquei sabendo que Saul está sabendo que eu estou aqui e que Saul está vindo para me matar.
Senhor, ele está vindo? O Senhor responde, sim, ele está. Versículo 10 e 11, diz assim, então Davi orou, ó Yahvé, Deus de Israel, o seu servo ouviu dizer que Saul se prepara para atacar a cidade de Keila e destruir a todos por minha causa. Saul descerá de fato, como entendeu o seu servo? Ó Senhor, Deus de Israel, faze-me saber o seu servo. Então, prontamente, o Senhor respondeu, descerá. Veja, que mesmo Davi ajudando, os seus problemas não acabaram, a perseguição continuou. E assim vai ser a nossa vida. Você não precisa vir servir a Deus, pensando, então quer dizer que se eu servir a Deus, agora eu vou ter mais cliente, agora vai aumentar meu salário, agora eu vou ser mais abençoado. Não, querido, porque Deus, Ele te ama pelo que você é e não pelo que você faz. E os problemas, eles continuarão continuarão vindo à nossa direção. Amém? Glória a Deus por isso. Terceiro ponto que a gente vê aqui é que não devemos servir com a intenção de ter a gratidão e a fidelidade das pessoas. Essa, queridos, eu vou falar a verdade para vocês, é uma das maiores frustrações do meio pastoral. Né? Nós pastores temos muita dificuldade com isso, porque infelizmente, às vezes as pessoas que a gente mais ajuda, a gente ora, a gente abre a porta da nossa casa, a gente faz visita, a gente ajuda como a gente pode. Infelizmente aquela pessoa vira as costas para a gente manda mensagem, a pessoa não responde, a gente liga, a pessoa não atende, sem a gente saber o motivo. Isso é algo assim que pega a gente e nós precisamos aprender. Eu prego isso para mim. Precisamos aprender, servir a Deus, sem esperar a fidelidade ou a gratidão das pessoas. Olha o que aconteceu com Davi. No versículo 12, Davi continuou orando a Deus, perguntou, será que os líderes e o povo de Keila entregarão a mim e aos homens que me seguem nas mãos de Saul? E o Senhor afirmou, entregarão. Veja que Davi salvou o povo, Davi se arriscou por aquele povo, e Davi, quando fica sabendo que Saul vem, ele pergunta, será que esse povo que eu salvei, esse povo que eu me arrisquei, será que esse povo vai me entregar? E Deus falou, eles vão te entregar. Essa é a realidade, queridos. Por isso que nós temos que servir a Deus, não esperando com que as pessoas venham ser fiéis a você, ou venham ser gratos pelo que você faz. É uma lição difícil, na prática a gente acaba se machucando, a gente acaba às vezes chorando, porque a gente quer o bem daquela pessoa, a gente quer que aquela pessoa prospere, a gente quer que as pessoas sejam felizes, a gente quer que a pessoa avance, a gente quer que a pessoa cresça, a gente ora, a gente chora por aquela pessoa, e às vezes quando a gente menos espera, a pessoa vira as costas, quando menos espera, quando às vezes as coisas melhoram, ela vira as costas para você. Às vezes, quando você abre a porta para a pessoa servir no ministério, a pessoa vem sorrindo. Quando você vai corrigir a pessoa, ela já sai. Ela já não aguenta. Ela já não quer mais ser submissa. Então, sirva a Deus sem esperar algo das pessoas. É algo difícil, repito e falo. É algo difícil, mas sirva a Deus para Ele, sabendo que a sua recompensa vai vir dEle e não de Deus. É Deus quem vai te recompensar. É Deus que sabe que tudo que você está fazendo. E Deus, Ele não falha. Amém, queridos? Convido você a se colocar de pé nesta hora. E a palavra, essa mensagem que nós lemos, ela vai terminar do seguinte, ela vai dizer o seguinte, que dia, depois de Davi saber disso, ele sai dali, ele sai da cidade de Keila, antes que Saul venha, e quando ele sai, a Bíblia diz assim, que dia após dia, Saul procurava obstinadamente a Davi, mas a palavra diz, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Os problemas de Davi continuaram, mas a palavra ela diz o seguinte, que Deus não entregou a vida de Davi nas mãos de Saul.
E assim, eu aprendo que... Tiraram? Passa aí, aqui. Aprendo que, enquanto estivermos nessa terra, teremos problemas, tribulações e perseguições. Mas enquanto estivermos no centro da vontade de Deus, fazendo e sendo o que Ele deseja, os nossos problemas nunca nos vencerão, as tribulações nunca nos derrubarão e os nossos inimigos nunca nos alcançarão. Você vai continuar tendo problema, mesmo servindo a Deus, mas você vai ser vitorioso, porque quando nós estamos em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Nós continuaremos a ter dificuldade na família, dificuldade no trabalho, dificuldade na nossa vida pessoal, na nossa vida emocional. Teremos, mesmo servindo a Deus, mesmo no centro da vontade de Deus. A gente vai ver isso na Bíblia toda. Mas nós não podemos parar. Nós não podemos deixar de glorificar a Deus por causa dos problemas e das dificuldades. Quando você vê em Atos 1:8, a Bíblia diz que Deus revestiu o povo, os teus servos, com o Espírito Santo, com autoridade e poder. E logo no capítulo 8, versículo 1, a gente vai ver que veio as perseguições. Mas mesmo com as perseguições, cada um correu para salvar a sua vida. E a palavra de Deus diz que cada dia mais o Evangelho se espalhava. Se a gente olhar para a palavra de Deus, você não vai encontrar motivo para parar de servir a Deus por causa dos seus problemas. Continue servindo. Você foi feito de modo especial por Deus. Não estou falando para massagear o seu ego, é o que a Bíblia diz. Você foi feito de forma única. Deus tem um chamado para cada um. Deus, Ele conta com você. O reino de Deus vai crescer. Você tem muito a contribuir na vida das pessoas. Não deixe que o inimigo te faça parar. Não deixe que as circunstâncias te parem. Continue abençoando, continue adorando, continue servindo a Deus, continue glorificando a Deus e fala: Senhor, eu estou com o Senhor, não só nos momentos bons, mas nos momentos ruins. O que Jó falou? O Senhor é Deus, o Senhor tomou. Glorificado seja o Senhor. Amém, queridos? Deus conta com você. Talvez você que está aqui nessa noite ainda não sirva a Deus. Eu te incentivo. Começa a servir o Senhor. Tem áreas que só você irá chegar. Tem pessoas que só você terá acesso. Eu não vou ter. Pessoas aqui não vai ter, só você. Às vezes a sua família está esperando uma atitude sua. A palavra de Deus diz que o povo está sedento pela manifestação dos filhos de Deus. Aguardam com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Se você serve ao Senhor, continue servindo. E se você parou por algum motivo, reconsidere, de acordo com a palavra de Deus. Em nome de Jesus, feche teus olhos, abaixa a tua cabeça. Eu quero orar com você. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revela
Senhor, nessa noite eu quero primeiramente agradecer a Ti, Senhor Jesus Cristo, por ser o nosso maior exemplo. Tua palavra diz que o Senhor, mesmo o Senhor, sendo Deus, o Criador, o Salvador, o Senhor não veio para ser servido, o Senhor veio para servir, veio para dar a sua vida por resgate a muitos, por resgate a mim, por resgate ao meu irmão que se encontra aqui. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua humildade e a tua disposição. Quantas vezes o Senhor estava cansado, quantas vezes o Senhor Jesus Cristo deixou de comer para servir o próximo. E eu lembro que quando os teus discípulos chegaram e falaram: Senhor, você tem que comer, e o Senhor falou assim que a sua comida, a sua bebida era fazer a vontade do Pai. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por ser o nosso referencial, o nosso exemplo. E nessa noite, Pai, eu quero orar por cada vida aqui presente. A tua palavra, Senhor, diz que antes que nós viéssemos ao mundo, o Senhor escreveu um livro, Senhor Deus, sobre o nosso respeito. O Senhor já tinha preparado as boas obras para que fizéssemos, para que cumpríssemos, para que glorificássemos ao Senhor. De antemão o Senhor fez isso. Por isso, Senhor Deus, subentende, Senhor Pai, que todos que aqui estão têm um chamado específico da parte de Deus. O Senhor tem um propósito em cada vida que aqui está, Senhor Deus. É a tua palavra que diz isso, Pai. E eu peço humildemente, Pai, que o Senhor mostre e revele a cada um de nós qual é esse chamado, qual é a tua vontade, qual é o teu plano, Senhor Deus, para esta vida, Pai. Quais são os teus sonhos, qual é a tua vontade. E nos colocamos à tua disposição, Pai. Falamos, ó Deus, como Isaías: eis-nos aqui. Nos colocamos diante de Ti, Senhor. Sabemos, ó Deus, que não somos perfeitos, sabemos que somos falhos, sabemos que somos limitados. Por isso nos achegamos diante de Ti, não confiando, Senhor Deus, nas nossas habilidades, não confiando, Senhor Deus, no nosso potencial, mas confiando no Teu Espírito Santo, na Tua unção, no Teu poder. Que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo, Pai, sobre cada vida que aqui está, capacitando cada um dos Teus servos, Senhor Deus, para servir ao Senhor, não de qualquer jeito, mas com excelência. Se alguém aqui, Pai, está com medo de se expor, se alguém tem colocado os seus planos, os seus sonhos à frente do Senhor, se a pessoa às vezes tem medo de fracassar, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, tire esse medo agora, tire esses pensamentos contrários que não vêm do Senhor, que ela saiba, Senhor Deus, que é o Senhor que nos dá a vitória. Nós precisamos nos colocar na linha de batalha, sim, mas a vitória vem do Senhor, diz a Tua palavra. Meu Pai, eu te peço, aqueles que estão servindo a Ti, que por algum momento, Senhor Deus, estão passando por tribulações, estão passando por dificuldades que não conseguem entender o motivo. Senhor, em nome de Jesus, fortaleça essa vida e ajude a entender que o Senhor não nos prometeu que não teríamos aflições, mas o Senhor prometeu que o Senhor estaria ao nosso lado todos os dias, independente da circunstância. A Tua palavra diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente no momento da angústia. Lembramos, Senhor Deus, do apóstolo Paulo, um homem que serviu o Senhor de forma maravilhosa, mas que em determinado momento da sua vida teve um espinho na sua carne, na qual ele clamava ao Senhor: Senhor, tira, Senhor, me cura, Senhor, me ajuda. Mas o Senhor respondeu que a
tua graça bastasse. E Paulo, naquele momento, Paulo, ele não fraquejou. Paulo, ele não desistiu. Paulo, ele se alegrou na sua fraqueza, porque ele entendeu que quando ele era fraco, é aí que ele dependia de Deus, e assim Deus o fortalecia. E Paulo não deixou de servir ao Senhor. Pai, fortaleça cada um aqui, Pai. Dê a vitória a cada um aqui, Senhor. E que possamos verdadeiramente ser um corpo assim, bem ajustado, totalmente ligado, servindo ao Senhor. E eu convido que você dê a mão ao seu irmão que está do seu lado e cante esse louvor novamente, em nome de Jesus. Coração que é inspirado por Jesus, como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluias. Aleluia. Você é precioso, querido. Você é único. Que possamos servir a Deus como um corpo, verdadeiramente assim, bem ajustado, totalmente ligados. Que cada membro deste corpo possa cumprir com a sua função. E desta forma todo o corpo glorificar ao Senhor. Que possamos alcançar as vidas que estão perdidas. Que possamos resgatar os soldados que estão feridos. Que possamos fazer a diferença nessa sociedade. Que possamos dar continuidade na obra que o Senhor nos confiou. E assim glorificar o nome do Senhor, em nome de Jesus. Fruto desse Canta, canta. coração, Cumprimenta o seu irmão, declara a paz de Cristo. eu declaro a paz de Cristo, Abençoa o seu te irmão. abençoo, meu irmão. Diga para ele que ele é precioso. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, expressando a glória do Senhor, uma família.
Aplauda ao Senhor, aleluias, glórias a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, Pai, para todo sempre. O Senhor seja exaltado, que o Senhor seja reconhecido, glorificado para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glórias a